Ato administrativo. O conceito de ato administrativo é uma declaração unilateral de vontades da administração pública. Declaração quer dizer o quê? Manifestação. Tem que ser unilateral. Se for bilateral, não é ato administrativo. O ato administrativo é formado por elementos, requisitos de validade. Existem alguns requisitos que, para existir o ato, tem que existir esses requisitos, esses elementos, que são eles. Você pode ir anotando se você ficar mais organizado. O primeiro requisito é competência. O segundo é requisito finalidade. O terceiro é forma. O quarto é motivo. E o quinto é objeto. Pode ser de uma forma mnemônica, F com F, para você lembrar melhor. F com F. F de finalidade, C de competência, O de objeto, M de motivo e F de forma. Vamos ver cada uma delas agora. Competência é sujeito competente. Deixa eu passar aqui para competência. A competência ela tem alguns requisitos, que é exercício obrigatório, é irrenunciável a competência, ela é intransferível, ela é imodificável e ela é imprescritível. Ela não se perde pelo não uso. Ela é imprescritível, não se perde pelo não uso. Por mais que ele pratique o ato ou não, essa competência continuará dele. Dentro dessa competência existem a delegação e a avocação de competência, que são duas coisas distintas. Vamos começar por delegação. A delegação ela é usada para o mesmo nível hierárquico ou subordinado, ou seja, mesma linha ou abaixo. A delegação ele só pode delegar o ato para alguém que esteja ao mesmo nível ou abaixo. A delegação tem que ser um ato formal, escrito e publicado. Observações, né? Algumas observações acerca da delegação. Quando o agente delega, ele não perde a competência. Outra observação, é um ato temporário. A delegação é um ato temporário, não é para sempre. Você nunca vai ter a delegação para sempre. O ato que desfaz a delegação é a revogação. Para vocês lembrarem, você revoga ato legal, que é o caso da delegação, um ato legal que ele delegou um ato para outra pessoa do mesmo nível ou abaixo. Ele pode revogar aquele ato legal. Anular só ato ilegal. Anula ato legal, revoga ato legal. Dentro ainda da delegação, existem determinados atos que não podem ser delegados. É o caso da competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e edição de atos de caráter normativo. No artigo 12 da Lei 9784 de 99, diz que só é possível delegar por circunstâncias de índole. E no artigo 13, existe essa que eu citei agora, que os atos que não podem ser delegados. Falei um pouco da delegação, agora vamos para a vocação.
pode perceber que delegar é diferente de avocar. Delega, mesmo nível hierárquico ou subordinado. É um ato formal, escrito ou publicado. É um ato temporário. Quando delega, não perde a competência. Você revoga a delegação. Ela é irrenunciável, intransferível, imodificável e imprescritível. E é de exercício obrigatório a competência. A avocação, ela retira a competência e atribuições de um subordinado. Ou seja, na delegação ela delega, ela dá aquela competência. Na avocação ela retira a atribuição. Pronto, nós falamos do primeiro elemento do ato administrativo, que foi competência. A competência está destrinchada por delegação e avocação. Vamos para a finalidade agora. Finalidade, ela é sempre vinculada. Finalidade é sempre vinculada. É de interesse público. É um interesse público. A finalidade é um interesse público. Tem a finalidade geral, que é o interesse público, e a finalidade específica, que é resultado a ser alcançado no ato. Forma. A forma. Os atos administrativos em regra, são escritos. Os atos administrativos em regra são escritos. Nós vimos já competência, finalidade, forma, agora motivo. Motivo, existem algumas coisas que devem ser esclarecidas. Quando você vai um ato administrativo, você tem que motivar. É o princípio da motivação. Você tem que explicar por que você está fazendo aquele ato. Tem que justificar, tem que motivar. Exemplo, fazer concurso. Por quê? Porque tem cargos vagos. Aí você tem que justificar por que você quer fazer concurso. Aí está enquadrado no princípio da motivação. O cargo em comissão não precisa de motivação. É demitido a qualquer tempo. Você que é oportunidade de conveniência. Você demite a qualquer tempo. A motivação ela tem que ser verdadeira. Não pode ser uma motivação falsa. Se for falsa, o ato será anulado. Vamos para o quinto elemento, objeto. O objeto é o conteúdo. Exemplo, um ato para compra, fazer uma compra de cadeiras, de carteiras. O objeto é o que? É a carteira, né? Ou seja, é o conteúdo do ato. Existem duas diferenças que devem ser esclarecidas sobre o abuso de poder, que é o excesso de poder e o desvio de poder. Abuso de poder, existe excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder é o vício no elemento competência. E o desvio de poder é o vício no elemento finalidade. Muito importante também o abuso de poder. Agora, dentro ainda do ato administrativo, nós vamos ver os atributos. Atributos, esse aqui é um quadrozinho. Para fixar melhor, você pode parar o vídeo, olhar o quadro. Está bem destrinchado. Atributos.
do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo. Uma forma mnemônica é o PAT. PAT, que significa presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Vou falar alguns deles. Presunção pode ser de legalidade ou de veracidade. Legalidade são leis, é a presunção de leis. E presunção de veracidade, que veracidade é fatos. Presunção de veracidade, a presunção de fatos verdadeiros. Essas duas palavras às vezes confundem o candidato no concurso. Legitimidade e veracidade. A legitimidade está em conformidade com a lei, é legítimo. E a veracidade está em conformidade com os fatos. A presunção não é absoluta. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade são aqueles atos que a administração ela executa seus próprios atos, meio direto de cumprimento dos atos. Ou seja, ela não precisa de uma autorização judicial para cumprir seus próprios atos. Seus próprios atos. Autoexecutoriedade, que ela é dividida em executoriedade e exigibilidade. Executoriedade executa seus próprios atos, a administração pública, e exigibilidade são meios indiretos. A executoriedade são meios diretos e a exigibilidade são meios indiretos de cumprimento dos atos. Exemplo: multa. Você não quer andar com multa, aí você acaba pagando. Quando você é multado, é um meio indireto da administração pública querer que você pague aquela multa. Ela lhe multa, se você quiser andar com a multa, você continua andando, mas ela exige que você paga. Mas se você quiser continuar andando, você vai continuar sua vida normal, ou seja, ela está enquadrada na exigibilidade. A multa não tem executoriedade. A multa tem exigibilidade. É um meio indireto da administração cobrar aquela multa. Tipicidade. Está relacionado à legalidade, o ato previsto em lei. Imperatividade, que é o I. Poder de império do Estado, supremacia. Então nós vimos presunção, autoexecutoriedade, PA, o T, tipicidade, e o I, imperatividade, PAT, que são os atributos da administração, os atributos do ato administrativo. Classificação dos atos administrativos. São classificados em dois: vinculado e discricionário. Vinculado, fechado, vinculado à lei. Ele não tem margem de escolha nenhuma no ato administrativo. Já no discricionário existe a margem de escolha, a oportunidade, a conveniência, o mérito administrativo. Exemplo do vinculado: aposentadoria do administrador, compulsório. Ou seja, o administrador ele não tem escolha, ele tem que aposentar o servidor público. É um ato vinculado. Agora, a exemplo de um discricionário é uma licença para tratar de serviço do servidor público. É um ato discricionário. Extinção dos atos administrativos. A extinção dos atos está dividida em anulação e revogação. Anulação, o ato é anulado quando for ilegal, como nós temos visto antes. Ilegal o que? A lei ou o princípio. Quem
anula o ato da administração pública? Poder de autotutela, a súmula 473 do STF, ou seja, a administração anula seus próprios atos. Ou Poder Judiciário. O Poder Judiciário também pode anular os atos de administração. Efeitos. Os efeitos de anulação da extinção dos atos administrativos é o ex tunc, ou seja, retroage aos atos praticados. O prazo para anulação é de 5 anos decadencial, segundo o artigo 54 da Lei 9784 de 99. A revogação, quando o ato for legal, nós vimos a anulação, é o ato ilegal, a lei ou o princípio. A revogação é ato legal. Aí pode se enquadrar na oportunidade ou conveniência. Quem revoga os atos? A administração pública. Poder de autotutela também da súmula 473 do STF. Os efeitos ex nunc, não retroage. O prazo não tem prazo, pode revogar a qualquer momento, como nós vimos o exemplo do cargo comissionado. A extinção do ato. Nós vimos os atributos, nós vimos os requisitos, elementos, nós vimos os atributos, nós vimos as classificações, que é ato vinculado e discricionário. E nós vamos ver agora a extinção do ato administrativo. A extinção pode ser por 5. Anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Anulação, quando for ilegal a lei ou princípio. Quem pode anular o ato? A administração pública, através do princípio da autotutela, da súmula 473 do STF, ou o Poder Judiciário, quando for pedido, né? Os efeitos ex tunc, retroagem, atos ilegais não se originam direito. E o prazo de 5 anos, decadencial. A revogação, como nós vimos, né? Quando o ato for legal, a oportunidade e a conveniência. Quem? A administração pública, poder da autotutela, súmula 473 do STF. Os efeitos ex nunc, não retroage, e o prazo não tem prazo. A convalidação, a contraposição, convalidação é a prática de um ato posterior que vai conter todos os requisitos de validade, inclusive aquele que não foi observado no ato anterior, e determina a sua retroatividade à data de vigência do ato tido como anulável. Os efeitos passam a contar da data do ato anterior, que é ditado um novo ato.
A caducidade é uma cessação dos efeitos do ato em razão de uma lei superveniente, com qual esse ato é incompatível. A característica é a incompatibilidade do ato com a norma subsequente. E é isso, pessoal. Bons estudos.